Vida Longa CBN. Muito bem, começando o nosso Vida Longa CBN desse sábado para falar da saúde feminina e os cuidados que são essenciais ao longo da vida. Conosco, a médica geriatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, Daniela Barbieri. Doutora Daniela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, doutora. Primeira pergunta. É fato que mulheres se cuidam mais que os homens? E por quê, se for verdade? É fato. O porquê não é bem esclarecido, né? Provavelmente, culturalmente, as mulheres se acostumaram a ir ao ginecologista, levar os filhos ao pediatra. Então, as mulheres costumam frequentar mais os estabelecimentos de saúde do que os homens. Uhum. Bom, então a gente pode dizer que elas se preocupam mais e não que elas adoecem mais, porque a gente também, de vez em quando, né, ouve aquelas brincadeiras do tipo, as mulheres têm que cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da família, então elas acabam ficando mais estressadas, elas ficam mais doentes, por isso que elas vão mais ao médico. Não é bem assim? Não é bem assim. Tanto é que a mortalidade dos homens é maior do que das mulheres, né? A expectativa de vida das mulheres é maior. Então, a procura pelo estabelecimento de saúde não reflete adoecimento, não. Provavelmente cultural e até pela questão organizacional mesmo, né? Dos homens talvez estarem mais envolvidos com a manutenção da casa. Tradicionalmente, os homens trabalham fora e, né, até poucas décadas atrás, as mulheres eram mais domésticas, assim, né? E tinham mais esse olhar para o cuidar da família mesmo. Acho que muito mais por esse lado. Agora, enquanto criança, tradicionalmente procura-se um pediatra, né? Depois que a menina vira uma mocinha, né, que tem a menarca, aquela primeira menstruação, a partir daí, a saúde da menina, da mulher, da idosa muda por fases e os cuidados mudam junto com essas fases, com essas décadas de vida? As mulheres, elas costumam frequentar o ginecologista ao longo de toda a vida reprodutiva, né? Fazer o preventivo. Então, anualmente tem aquele contato com o profissional de saúde, no mínimo o ginecologista. E assim, isso é um hábito muito saudável, ter esse vínculo com o profissional de saúde, fazer um acompanhamento, fazer prevenção. Porque muitas doenças, elas podem ser detectadas precocemente com um sucesso no tratamento muito maior. Muitas doenças podem ser prevenidas, né? Então, quando a gente se preocupa com a nossa saúde, com esse olhar de saúde, não de doença, né? Com o olhar mesmo de fazer acompanhamento, prevenção, isso aí. É fundamental, faz toda a diferença. Agora, depois que no período reprodutivo da mulher, ela, claro, costuma ir no ginecologista, fazer todos os exames e tal, e aos poucos isso também muda e ela entra na menopausa e aí passa, depois dos 60, a ser considerada idosa. Ela precisa continuar indo a um ginecologista ou só ir a um geriatra já resolve todas as questões? Porque eu também já ouvi essa máxima, tá, doutora? Não, eu já tô velha, vou só no geriatra, não preciso de ginecologista mais não. E aí? Então, a gente acaba vinculando muito essa ida ao ginecologista pela execução do preventivo, do Papa Nicolau, que realmente, depois de uma certa idade, não é mais necessário se a mulher tem saúde. Se isso é só para prevenção, o foco do Papa Nicolau, da coleta do preventivo ginecológico, é até os 65 anos, que é a faixa etária que tem mais câncer de útero, né, de colo de útero. Depois disso, nosso foco fica muito mais na mama, que não precisa necessariamente ser feito esse olhar pelo ginecologista. Não quer dizer que o ginecologista seja menos importante nessa idade. É que a gente pode sim fazer a solicitação, a avaliação pelo médico clínico, né, pelo geriatra, e da mamografia e da saúde de um modo geral, né? Com certeza o geriatra tem um olhar muito voltado para essa prevenção, inclusive da mulher.
Agora, problemas ginecológicos específicos, a gente encaminha, orienta que seja assim procurado o ginecologista. Ex- O geriatra ele tem muito esse olhar sobre o todo, né? O ginecologista faz esse papel ao longo da vida reprodutiva da mulher porque entende que é necessário, mas no envelhecimento o geriatra acaba tendo um conhecimento específico sobre envelhecimento que pode ser bastante interessante mesmo para mulher acima dos 60 anos. Uhum. Eu tenho aqui a Conceição dizendo que ela está com 60 anos e, a princípio, a saúde dela está boa e ela só vai ao geriatra. Ela precisa voltar ao ginecologista? Pergunta dela aqui. Então, se ela teve os últimos preventivos normais, a gente orienta que sejam feitos pelo menos mais 2 preventivos depois dos 60 anos e depois não há mais necessidade. Aí pode continuar acompanhando só com o geriatra e o geriatra encaminhar para o ginecologista se houver alguma dúvida ou se houver algum indício de doença, alguma coisa que precise da orientação do especialista. A Isabel está perguntando aqui com que idade eu tenho que procurar um geriatra? Isso é uma pergunta frequente, né? No meu consultório sempre tem um filho que me pergunta isso. Não é um número objetivo, na verdade, essa resposta é heterogênea. As pessoas são diferentes, as pessoas envelhecem de formas diferentes. Então, não é numérica essa resposta, mas a gente deve procurar o geriatra quando há sintomas relacionados ao envelhecimento ou quando a carga de doenças está alta, que o geriatra tem esse olhar mesmo sobre a polifarmácia, né, sobre o envelhecimento que complica, esse olhar sobre prevenção muito aguçado. Então, isso pode variar de pessoa para pessoa. A gente não tem geriatra para todo mundo, né? Assim, não vai dar para todo mundo acima dos 40 e é o geriatra. Nem cabe isso, né? Uhum. Mas talvez uma consulta para uma orientação e aí o próprio geriatra pode avaliar se ele é o melhor profissional para estar acompanhando a pessoa naquele momento. Entendi. Porque muita gente pensa no geriatra só depois da melhor idade, né? 60, 65 anos, mas tem gente que acha que já pode, jovem mesmo, 30, 40 anos, já procurar um médico de idoso, né? Como as pessoas chamam. Existe isso do geriatra ser só o médico do idoso? Quem tem 30 anos não precisa se preocupar ou precisa dar uma olhada porque, sei lá, de repente tem alguma doença hereditária? Como é que funciona essa preocupação também? Então, o geriatra é o médico do idoso. A gente pensar que a gente tem que se preocupar com o envelhecimento a partir dos 30 ou dos 40 também é um pouco de ilusão, né? A gente tem que se preocupar com o nosso envelhecimento, se preocupar de uma forma boa, positiva, construtiva, sempre, né? Se eu bebo muito aos 20, eu posso ter consequências ruins aos 60. Então, se preocupar com a saúde, com o bem envelhecer, com o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, né, com as relações sociais, é ao longo da vida toda. O geriatra é especialista no envelhecimento, então ele não tem assim uma fórmula mágica para ninguém, né? Eu vou começar a ir ao geriatra aos 45 porque eu quero envelhecer bem. Não é isso, tá? Então só assim desmistificando um pouco que não se faz mágica no consultório de geriatria. A gente faz medicina com um olhar diferenciado para esse envelhecimento. Claro, o geriatra tem várias habilidades aí, né, que são tratadas mesmo ao longo da formação, para esse olhar como um todo, esse quebra-cabeça que muitas vezes se torna a saúde da pessoa idosa. Mas não tem um número, acho que é o resumo do que eu quero dizer, assim, não tem mágica, né? Então a gente tem que cuidar da saúde a vida toda, não precisa ir ao geriatra aos 40, não é isso que vai fazer a gente envelhecer bem. Fazer a gente envelhecer bem é cuidar da saúde, fazendo exercício, alimentando bem, né? Tendo bons vínculos e, é claro, indo ao médico também, fazendo o que tem que ser feito de prevenção naquela faixa etária. A Bruna está aqui com uma pergunta até curiosa. Ela quer saber da senhora o que a senhora pensa desses produtos que prometem rejuvenescer. Eu acho esse termo muito curioso, porque ninguém fica jovem de novo, né? Exato. E aí a gente pensa até culturalmente, né, o que é que a gente quer com isso. Mas Se eu passar um creme no rosto, eu não vou voltar a ter 22 anos, 23 anos, né?
Perfeitamente. A gente entender como bonito só o que é liso também é bem questionável, né? Não é? A gente tem que cuidar da beleza, sim. O que tem rótulo rejuvenescimento, você sempre deve questionar, que ninguém vai rejuvenescer ninguém. Seria ótimo, né? A gente com 50 anos, você passa um creme no rosto, alguma coisa, e volta a ter a carinha de 30, ou volta a sua identidade, a sua data de nascimento para 20 anos atrás. Quem dera, né? Será? Eu não sei. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso no Hum, consultório, a paciente falando: ai, nossa, eu queria voltar a ter 15, olha que época boa, que lembranças boas. Eu falei: eu acho que eu estou melhor agora. Então, assim, não estou falando de estética, estou falando como um todo, né? Na uhum, verdade, a gente ter satisfação pessoal, se olhar no espelho, se sentir segura, vai muito além de um creme, né? verdade. Então, muito cuidado aí com esse rejuvenescimento e com as promessas da fonte da juventude. Uma coisa que a gente vê também é as mulheres falando a respeito das mudanças corporais, né? Por exemplo, essa questão de ter 15 anos, 20 anos, o cabelo liso, fininho, ou então brilhoso, vistoso, cacheado, aquele cabelo com vida. E conforme você vai envelhecendo, elas reclamam que o cabelo parece que fica opaco, fica meio sem vida, ou fica branco, e elas não lutam com um salão de beleza para pintar o cabelo porque não querem assumir os cabelos brancos. Existem essas mudanças no corpo também, né? Esse viço que a gente vê no cabelo, na pele, é difícil para algumas mulheres, que a senhora já tem atendido, é difícil para algumas realmente perceber a pele ficando enrugada, o cabelo ficando um pouco mais opaco, branco. Muitas têm ainda resistência quanto a isso, doutora? Ah, sem dúvida, né? Essa imagem da mulher perfeita de cintura fina e cabelo, é, né, de pessoa branca, né? O cabelo brilhante e que não seja com frizz, etc, né? Uhum. É uma questão realmente que pode interferir até na nossa autoestima. A gente entender que o nosso corpo é dinâmico, cada fase da vida é diferente. Isso a gente chama de senescência, né? As alterações que são próprias do envelhecimento. Então, é próprio da espécie humana e embranquecendo o cabelo. A pele vai ficando mais flácida, aparecem as rugas, a, mesmo o tecido muscular, né? Tudo tem alterações que são próprias do envelhecimento. Algumas pessoas vão manifestar isso um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas isso é uma condição inerente à nossa biologia. E a gente entender que, assim, não necessariamente aquela imagem da moça de 15, 20 anos que tem a cintura fina e tudo durinho e o cabelo com a cor X ou Y, é a imagem da beleza, é a imagem do que é bom, né? É realmente um Uhum. entendimento essencial para a gente ser feliz. Eu penso assim. Bom, para a gente encerrar, doutora, a pergunta do Renato aqui. A ascendência da pessoa conta no envelhecimento? Se a pessoa for afrodescendente, índio, ou de alguma cultura, né, italiano, alemão, isso conta no envelhecimento ou todo mundo envelhece igual? Não, conta sim, conta, a genética conta para assim, para algumas doenças, né? Algumas doenças são mais comuns em uma etnia ou em outra, e conta também em termos de longevidade. A princípio, a raça amarela tem uma expectativa de vida um pouco maior, a raça negra Amarela, tem uma expectativa. amarela são os Amarela, orientais. é, Uhum, e os negros, né, a princípio têm uma expectativa de vida menor. Provavelmente tem uma questão cultural e social que influencia muito essa questão em relação aos negros, aos asiáticos menos. uhum. Mas tem questões de etnia, sim. Assim como tem a questão do gênero, né? As mulheres tendem a envelhecer mais, elas têm a expectativa de vida maior. Nós temos hoje uma expectativa de vida de 7 anos a mais do que o homem no Brasil. Uhum. E aí por questões culturais, comportamentais, mas também provavelmente genéticas. Elas envelhecem mais rápido que eles? Elas mostram sinais de envelhecimento mais rápido que os homens? Ou depende da vida de cada um também? Depende da vida de cada um e depende também da etnia, tá? Essas marcas
externas do envelhecimento, elas são mais claras no branco, geralmente, mas as mulheres, elas tendem a viver mais e não necessariamente mostrar os sinais do envelhecimento mais precocemente, não, isso não é um padrão. Eu tenho umas duas perguntas aqui para a senhora, doutora. Eu ia encerrar, mas está chegando pergunta. A gente só tem um repórter CBN. Fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN e a gente encerra na volta? Tá joia. Rapidinho. Muito bem, estamos de volta conversando com a doutora Daniela Barbieri, ela que é médica geriatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo. Doutora Daniela, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. E eu tenho aqui mais duas perguntas. Uma é a do Fernando. Como convencer uma mulher a aceitar a velhice dela? Se bobear, ele está passando por problemas com isso. Na verdade, a gente questiona aí até se ele também não tem dificuldade, né? Desculpa a sinceridade. Todos nós temos, né? Na verdade, eu acho que a gente aceitar a velhice, aceitar quem a gente é sempre difícil. E acho que a gente falar sobre isso, a gente desmistificar a velhice, que velho não é um ser esquisito, ou enfim, né? É uma coisa ruim ser velho. Na verdade, a gente tá mudando todo dia. A gente vai ser velho, né? Assim, a gente tá se sentir bem com a gente mesmo, a gente se cuidar, a gente preservar a saúde. Isso é todo dia. Não sei se eu acho que eu não respondi o que ele queria, mas Mas tem muito disso do preconceito também, né? Porque, por exemplo, cabelo branco Exato. em homem é charme, em mulher é velhice. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso? E eu aceito os meus, viu? Tenho todos. Exato, né? Vai além do nosso preconceito contra o idoso, né? Que a gente tem que trabalhar isso, é um idadismo, hoje isso tem nome. A gente pensar que o velho não serve para nada, ou que o velho é cheio de doença, ou que velho isso, ou que velho aquilo, né? Quando a gente fala velho, na verdade, assim, velho é uma gama de gente diferente. A gente é velho aos 60, a gente é velho talvez aos 100 e pouco, e pode ser um velho saudável que manda numa empresa, que é lindo, que se exercita, que dá exemplo em muita coisa, e pode ser um velho doente, né? Então, assim, e tem gente jovem que não tem 60 anos que está doente. Então, na verdade, assim, nosso preconceito a gente tem que trabalhar para a gente aceitar mais as mudanças, tanto do nosso corpo quanto da nosso papel na sociedade, né? Assumir novos papéis. A gente tem que olhar o velho como uma pessoa que tem muitos papéis na sociedade. E essa questão do gênero também, né? Por que a mulher que tem que aceitar que ela tá velha, né? Porque ela não tem mais aquele corpício. Então, aí tem a questão do gênero também, né? Do nosso olhar, que é da mulher perfeita, que é objetificada, enfim. Tantas questões que foram levantadas tanto essa semana. A Marinilda, olha que legal. A Marinilda está conosco dizendo, olha, quero aproveitar esse momento, a entrevista, para agradecer também à Prefeitura, que incentiva a terceira idade a se exercitar. Tenho 63 anos, 63 anos, e minha médica da família me incentivou a fazer hidroginástica na Curva da Jurema e eu tô lá. Ela mora em Vitória. Legal isso também, né? Muito bacana, muito bem falado. Porque quando eu estava aqui lendo um pouco para essa entrevista, eu estava olhando, né, assim, do envelhecimento feminino, como as mulheres são maioria, depois dos 80, 60% dos idosos são mulheres, a expectativa é que isso, né, vá diminuindo essa diferença, mas hoje ainda é uma realidade. E aí pensando no centro de convivência, que a grande maioria das pessoas que frequentam são mulheres, né? E como isso é interessante, a gente incentivar a saúde, o convívio, o exercício físico, porque não são poucas pessoas, né? Não são poucas. Hoje já é 30% da população tem mais de 60 anos. Daqui a 2 décadas, muito mais pessoas vão ter acima de 60 anos do que serão crianças e adolescentes. Aí a gente estimular essas pessoas a continuarem se cuidando, porque ainda vão viver mais 30 anos, 40 anos, enfim, né? A gente não sabe, cada um tem a sua individualidade aí. Tem que viver bem.
E os homens participando aqui também são ótimos. Eu falei da melhor idade, o Gerson Rabelo está aqui brincando comigo. Melhor idade? Patrícia, você é uma brincalhona. Mas pode ser melhor idade, não pode? Pô, já faz que a pessoa está mais experiente, já viveu, já aprendeu um monte de coisa da vida. Na verdade, isso é um termo meio assim, tentando cultuar, né? Mas são duas coisas antagônicas. A gente olhar o velho como uma coisa ruim e a gente tentar colocar num Como melhor pedestal. idade. Nossa, que maravilha! Não é, né? Cada faixa etária tem a sua beleza, tem os seus desafios. Envelhecer realmente é muito desafiador. Então, melhor idade talvez não seja um termo muito adequado, mas né, é uma coisa meio da Disney, assim. Na verdade, tem muitos desafios, muitas dificuldades, mas a gente tem que tentar trabalhar ao longo da vida para ter saúde e envelhecer o melhor possível. E na hora que tiver idoso, a gente também saber lidar com as adversidades, né, e colher as coisas boas, sem dúvida. O Fernando está aqui. Tem algum fator da saúde que o homem ganha da mulher? Fator da saúde, sim. Mulher tem mais Alzheimer do que homem. Certo. É uma vantagem. Homem tem menos osteoporose, aí depois de uma certa idade, já mais, depois dos 80, o homem quebra quase tanto quanto a mulher, né? Mas antes disso, não. Tem algumas vantagens, sim, mas homem geralmente morre mais cedo, né? Assim, de um modo geral, em média, morre mais cedo, talvez pela maior exposição ao tabaco, ao álcool, ao longo de décadas aí, né? Que a mulher se preservava mais. Bom, para a gente encerrar, doutora, Giovanna Abranches conosco. Velho é um espírito, idoso é um corpo. Eu sou experiente com os meus 50 anos. E eu tenho aqui também o Gilberto Moraes. Olá, Patrícia, doutora. Eu não quero ficar velho, eu quero ficar antigo. Ele está rindo aqui. Velho ninguém gosta, mas antigo tem bastante valor. Mas eu acho que entra no nosso preconceito. Velho também pode ser bom. Não é porque é velho que não é bom. Velho não é uma palavra, como é que fala? Pejorativa. Não é. Ser velho, ter bastante idade é ser velho. Não é ser antigo, não. Isso aí Daqui a pouco vão voltar com a palavra vintage. Pois é. E ó, a Elizabeth aqui. Fala, doutora. Não pode ser cringe. Verdade. A Elizabeth aqui com a gente dizendo: bom dia, tenho 63 anos, mas estou melhor que muita novinha por aí, viu? Frequento o centro de convivência para atividades físicas, vou à academia, faço musculação, me amo. Peso 57 quilos, show, claro que vou aos médicos regularmente. Perfeito, parabéns, é isso aí. E não é com 63 ou 53 ou 83, não é o número, né? Na verdade é isso, é a gente se sentir saudável, a gente se cuidar, tá investindo. E tem momentos na vida que a gente está mais down, tem momentos que a gente está se cuidando e está se sentindo melhor. E aí sempre o olhar mesmo do procurar ajuda, investir, se cuidar, olhar como a gente está se alimentando, a questão das vacinas aí para todas as faixas etárias, para fazer prevenção, enfim. E aí, parabéns, Elizabeth, né, o nome dela. Elizabeth, isso. Parabéns, Elizabeth. Doutora Daniela, muito obrigada, viu, por conversar conosco nesse sábado, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, explicar muitos termos, funções, mitos que são, o que é mito, o que é verdade. Muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN nesse sábado. Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer, viu? E até uma próxima. Fica o convite para a senhora voltar conosco aqui numa nova oportunidade. Opa, até breve então. Obrigada. Bom final de semana. Para você também, para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.